Marcela Silva, eu tenho 19 anos. E eu cresci em um lar evangélico, onde os meus pais faziam parte de uma outra denominação. E até então eles viviam de uma forma na igreja e de outra em casa. Então eu achei que isso nunca iria me afetar. Eu era criança, então eu só via eles de uma forma na igreja, outra forma em casa, mas nunca até então tinha me afetado. Até que com 6 anos eles decidiram que deveriam mudar de estado por conta de emprego, que a gente era do Pernambuco e lá não tinha quase nada de emprego. Então eles decidiram vir para São Paulo para ter uma melhor vida. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, era tudo novo, inclusive a escola. E quando eu cheguei na escola, eu era rejeitada, porque eu cheguei no meio do ano. Então as meninas já tinham seu grupinho de amigas e eu era de outro estado, então elas nem falavam comigo. Eu sempre pensava, o erro tá em mim, o problema tá em mim. Então, por eu sempre ser magrinha desde pequena, acabou que isso foi levado para a escola, né? E lá eu sofria muito por causa disso. As meninas acabam fazendo bullying, acabam fazendo brincadeiras de mau gosto. E eu sempre achava que esse era realmente o problema, que era quando eu fosse mais velha que tudo isso iria mudar. Então o tempo foi passando e ao invés de eu falar para os meus pais o que estava acontecendo na escola, não, eu me calava. Então na escola eu era calada, não tinha amigas, chegava em casa a mesma coisa, eu ficava quieta. O tempo foi passando, eu fui observando, né, como aquelas meninas que eram populares na escola, como que elas agiam, como que elas se vestiam, o que elas faziam para ser populares daquela forma. E eu fui vendo as atitudes dela e fui querendo imitar, fui querendo fazer igual. Aí o tempo foi passando e eu fui tendo as mesmas atitudes. Então, as roupas curtas que elas vestiam, eu comprava igual. As atitudes que elas tinham, eu fazia igual. Inclusive, até mesmo desobedecer os meus pais em casa, eu também fazia isso, porque eu achava que assim eu seria legal. Minha mãe, ela sempre me repreendia, tanto que uma vez ela até chegou a me bater por conta das minhas atitudes, de estar mentindo para ela, de estar falando que iria para um local e iria para outro. O meu pai, ele já ficou 1 mês sem falar comigo, porque sempre havia discórdia dentro da minha casa por conta das minhas atitudes. Então, ele passou 1 mês sem falar comigo, como se fosse um castigo de silêncio para que eu viesse mudar. O tempo foi se passando, eu conhecia novas amizades. Eu, por influência dessas amizades, acabava indo lá para ser como elas e bebia também. Elas já falavam que era legal, que era uma coisa que era normal. Com o tempo foi passando, eu só ia piorando, porque tudo aquilo que eu tinha buscado, que eram as amizades, que era ser igual aquelas meninas, eu consegui. Mas isso não tinha preenchido aquele vazio ainda dentro de mim, não tinha tirado aquela carência que eu ainda tinha. Porque quanto mais eu tinha, mais triste eu ficava, porque eu tava lá com elas, mas eu já pensava, poxa, quando eu não tiver mais? Ou às vezes eu tava antes de dormir, eu não conseguia, porque eu tava lá com a minha mente a 1000 por hora. Eu ia para um lado, meus pais, eles muitas vezes não me viam chorando, mas eu tava lá chorando porque aquela depressão tava dentro de mim, aquele vazio. Quando eu tava com os meus amigos, eu era a menina mais feliz, eu era a que sorria para todo mundo, que contava piada, que tava lá para animar. Mas depois, quando eu tava sozinha, eu tava chorando. E isso os meus pais, eles não sabiam. Eles estavam de um lado e eu tava do outro lá chorando. Ou quando eles me viam chorando, eles não entendiam. Porque aparentemente eu já tava do jeito que eu queria, realizando o meu sonho de estar como aquelas meninas. Nisso veio a pandemia. Os meus pais frequentavam uma igreja e essa igreja, ela fechou. Então a gente passou um tempo em casa. E depois desse tempo, a minha mãe, ela viu uma propaganda na TV sobre a igreja. E ela decidiu vir ao Templo de Salomão, que era a única igreja que estava aberta na época. E ela começou a vir e eu estava em casa, porque tinha tudo fechado. Então, como estava na época de pandemia, ninguém podia sair. Então, ela sempre me deixava dentro de casa. E ela me convidou para ir junto com ela no templo. Mas depois de um bom tempo, ela me chamando, me convidando com muita insistência, eu decidi vir junto com ela. Foi aí que eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu já vi algo diferente. Porque foi um lugar que quando eu cheguei, eu já senti paz, que era algo que na minha vida eu não tinha.
nem no meu interior, nem na minha casa. Então, quando eu cheguei, eu já senti algo diferente. E lá, o pastor falando no altar, eu entendi que eu precisava realmente ir ao altar para resolver os meus problemas. Então, desde a primeira vez que eu vim, eu já vi que havia algo diferente. E também a minha mãe, ela já havia mudado algumas atitudes. Então, eu pensei, poxa, se lá a minha mãe ela conseguiu resolver que antes ela era uma mulher difícil e agora ela está conseguindo resolver os problemas, então realmente, então é aqui que eu preciso vir, é aqui que é a minha última porta. Então eu comecei a vir, eu comecei a participar das reuniões. Foi aí que eu entendi que o que eu realmente precisava era me libertar. Era que o que existia dentro de mim era um mal que ele precisava sair para que eu viesse ter paz, para que eu viesse tirar tudo aquilo que me fazia mal. Foi aí que eu decidi que eu tinha que me batizar, porque o pastor ele sempre falava no altar. Quando a gente quer ter uma vida nova, a gente precisava morrer para a velha vida. Eu decidi que eu iria me batizar. Foi aí que eu me batizei e o pastor sempre falava que a gente deveria buscar o Espírito Santo para que a gente viesse ter uma vida nova, ter uma vida de verdade com Deus. Então, os obreiros me ajudavam, então eles me direcionavam, eles me ensinaram o que era o Espírito Santo e foi aí que eu busquei o Espírito Santo. Foi quando as igrejas estavam fechadas, só tinha o templo e foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo. Então eu buscava o Espírito Santo em casa, buscava o Espírito Santo nas reuniões. E num dia eu falei, meu Deus, eu já dei tudo o que eu tinha, eu já sacrifiquei tudo o que eu tinha. Todas as minhas vontades, os meus desejos, tudo que eu desejo ser no meu futuro, eu já entreguei para o Senhor. Eu era muito vaidosa, todos os meus gostos, o meu achismo, eu sempre me colocava acima de tudo. Eu sempre me colocava como prioridade, eu sempre colocava, primeiro eu tenho que fazer para mim. Então eu tive que abrir mão dessas amizades que eu tinha, eu tive que abrir mão de tudo aquilo que me afastava de Deus. Então foi aí que eu entendi isso e eu falei, meu Deus, eu já entreguei tudo em tuas mãos. Eu não quero mais ter dependência de nada disso. E foi aí que eu busquei. Eu falei, meu Deus, eu não vou parar de te buscar até receber o teu Espírito. Foi aí que eu fiz um propósito pessoal, que eu abri mão de tudo aquilo que eu gostava de fazer. Eu deixei de ouvir músicas, eu deixei de falar com certas pessoas. E foi aí que eu coloquei toda a força para receber o Espírito Santo. E eu comecei a buscar. E aí eu buscando, eu tive a certeza de que o Senhor Jesus estava comigo. Então aquela carência, aquela angústia que eu tinha dentro de mim sumiu. Todo aquele medo, aquela dor que eu tinha na minha alma foi tirada. E aí eu tive força para continuar. E eu tive certeza de que Jesus estava comigo. É uma certeza que o próprio Deus dá. É uma certeza de que daqui para frente vai ser tudo realmente diferente, vai ser tudo novo. E a partir desse momento eu tive forças para continuar. E de que uma menina que nunca dormia, que não conseguia dormir, que muitas vezes ia dormir chorando, eu dormi em paz, com a certeza de que Deus estaria comigo e de que tudo dali pra frente seria diferente, de que eu realmente seria uma nova Marcela, de que tudo seria novo na minha vida, de que a minha vida seria uma vida nova. Nada mais daquilo, nenhuma amizade mais seria necessário para que eu estivesse feliz, porque eu já tinha um melhor amigo que era o Senhor Jesus. Eu já tinha um melhor amigo que era o Espírito Santo dentro de mim. Então, depois desse dia, eu tive a certeza de que toda aquela tristeza não voltaria mais. E frequentando as reuniões, junto com a minha mãe, me apresentaram o Força Jovem. Foi aí que eles me apresentaram vários projetos, várias coisas divertidas e que nos aproximava de Deus. Foi aí que eu criei o interesse e comecei a participar das reuniões. Eu me desenvolvi muito, tanto espiritualmente quanto na minha vida, porque eu era uma menina muito tímida, então no Força Jovem eu aprendi a me comunicar com as pessoas, a levar para outros jovens o que era o Força Jovem. Também no meu espiritual, no Força Jovem, foi onde eu recebi o Espírito Santo, foi onde eu realmente pude entender todas as dúvidas que eu tinha relacionadas ao Espírito Santo, ao batismo nas águas. Tudo foi no Força Jovem, foi através do Força Jovem. E eu agradeço
principalmente a Deus e a Igreja Universal e o Templo de Salomão por não ter fechado as portas. Por em meio a todas as igrejas, tudo fechado, aqui foi a minha última porta e a única que estava aberta. Então eu tenho meus completos agradecimentos, porque eu sei que se não fosse o Templo de Salomão e a Igreja Universal, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria com a minha família aqui hoje. E você que está acompanhando a minha história, eu quero te convidar para estar junto com a gente aqui na Força Jovem. A gente tem os encontros todos os sábados. E se você precisa de ajuda, assim como um dia eu precisei também, vem aqui com a gente que a gente está aqui à sua disposição. Nós acreditamos em você e assim como a minha vida mudou, a sua também pode mudar. Nós estamos aqui para te ajudar e não para te julgar. Vem para a Força Jovem você também.